Em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como já foi dito desde o início e várias vezes até este momento, hoje então lembramos da Santíssima Trindade, este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Entender o Deus triuno é de fato um grande mistério. Um só Deus, mas três pessoas distintas. As pessoas da Trindade se distinguem pela função que cada pessoa exerce. Deus Pai é o Criador, o mantenedor de todas as coisas. Deus Filho é o Redentor, o nosso Salvador, o Salvador de toda a humanidade. E o Deus Espírito Santo é o Consolador, o Santificador. Ainda que cada pessoa da Trindade tenha funções distintas e específicas, isso não significa que as três pessoas não interajam entre si no exercício dessas funções. O Pai e o Espírito Santo, por exemplo, têm participação ativa na obra redentora de Cristo. O Pai enviou o Filho para cumprir a missão aqui no mundo. O Espírito Santo aponta para a obra de Cristo. Ele cria e preserva a fé no coração dos crentes. Da mesma forma, o Pai e o Espírito Santo, o Pai e o Filho concedem o Espírito Santo para que possa consolar e santificar a vida dos cristãos. E na obra da criação, que é atribuída ao Pai, igualmente o Espírito Santo e o Filho têm uma participação muito importante. E é justamente sobre essa participação da Trindade na criação que queremos refletir neste momento. E não apenas a participação da Trindade na criação, mas também sobre a nossa participação neste processo que mantém, preserva e sustenta a boa criação que Deus nos deixou. Lá em Gênesis 1, no relato da criação, logo nos 3 primeiros versículos da Bíblia, fica nítida a presença do Espírito Santo. O texto diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era vazia, sem forma, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E então, Deus disse, haja luz e houve luz. Temos aqui a presença do Pai, que cria todas as coisas. Do Espírito Santo que se movia sobre as águas. E do Filho, a palavra ou o verbo por meio do qual todas as coisas foram feitas, como nos lembra João no primeiro capítulo do seu Evangelho. O verbo se fez carne, aquele por meio do qual todas as coisas foram feitas. Ou seja, quando toda vez que Deus falava e algo surgia, algo se criava, Cristo estava presente ali. Mais adiante também percebemos a ação da Trindade na formação do ser humano, quando Deus diz, façamos o ser humano à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Notem que há aqui um diálogo, uma conversa entre as três pessoas da Trindade. Façamos o ser humano à nossa imagem. A frase está na terceira pessoa do plural. Vamos criar o ser humano à nossa própria imagem. Assim, esses dois exemplos nos mostram e deixam claro que a Santíssima Trindade, ela está presente e age neste mundo desde o início, desde que tudo foi criado. O Deus triuno não apenas esteve presente na criação, como ainda hoje continua desempenhando um papel importantíssimo na provisão e na preservação de toda essa criação. Mas como afinal isso acontece? É sobre isso que nós queremos conversar. E é justamente aqui também que nós, os seres humanos, entramos na história. O Deus triuno quer nos usar como seus agentes e colaboradores nesta provisão e no cuidado de toda a sua criação. Se observarmos atentamente o relato da criação, nós percebemos também que há uma grande diferença entre a maneira como nós, seres humanos, fomos criados e todas as demais coisas. O sol, a lua, as estrelas, a terra, os mares, as plantas, os animais, tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Deus disse e as coisas passaram a existir. Mas o ser humano não. O ser humano foi criado de maneira diferente. Deus pegou o pó da terra, molhou e pelas suas próprias mãos moldou o ser humano.
Depois soprou nele o fôlego da vida, o espírito da vida. E além disso, apenas nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E com isso nós já percebemos que o ser humano é a coroa da criação. O ser humano é a obra-prima de toda a criação de Deus, a cereja do bolo. E é importante também explicar o que significa esse criados à imagem e semelhança de Deus. Essa expressão não significa que o ser humano foi criado exatamente igual a Deus, como se o ser humano tivesse originalmente características e poderes divinos. Não é isso. Criado à imagem e semelhança de Deus significa que nós fomos criados em perfeita santidade, conhecedores da santa vontade de Deus e capazes de cumpri-la perfeitamente. Em outras palavras, a lei, que é a santa vontade de Deus, ela foi inscrita no coração humano. E por isso, lá no início, Adão e Eva viviam em perfeita conformidade com a vontade divina. O ser humano, ele foi criado justamente para ser o representante de Deus aqui na terra, para exercer domínio sobre todas as coisas criadas, os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais na face da terra. E essa palavra domínio, no seu sentido original, ela significa reinar sobre algo, exercer a autoridade. A gente sabe que hoje em dia a palavra domínio ela é bem carregada de vários sentidos negativos, como autoritarismo, tirania, exploração. Mas lá no sentido original, nada disso, ela não tinha nada de negativo, muito pelo contrário. A palavra domínio ela tem a ver com cuidado, preservação, cultivo de toda a criação. Algo que lá no início era algo agradável, prazeroso para o ser humano. Porém, essa realidade maravilhosa nós sabemos que durou pouco, pois o ser humano desobedeceu à única ordem de Deus, ao ceder à tentação do maligno e comer da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E com isso, a imagem e semelhança de Deus foram perdidos. A lei inscrita no coração foi obscurecida. Viver de forma agradável a Deus se tornou impossível. O ser humano perdeu aquele conhecimento da vontade divina que havia sido inscrita no coração humano. É como se um vírus tivesse bugado todo o sistema original do ser humano. O domínio sobre a criação tomou as piores conotações possíveis: exploração, tirania, ganância, opressão, destruição. Tudo que Deus criou com tanto zelo, com tanto amor, tudo aquilo que era tão bom, também foi corrompido pela desobediência do ser humano. E por quem? Justamente pela obra-prima do Criador, pelo ser humano. Por isso, Paulo também aos Romanos, ele diz que toda a criação a um só tempo geme. A criação sofre também por causa do pecado. Mas graças a Deus a história não termina ali na queda. O próprio Deus interveio para reparar aquele bug, aquele vírus que contaminou a raça humana. Porque logo depois da queda, Deus promete um Salvador. E Deus cumpre essa promessa no tempo certo, enviando o seu próprio Filho ao mundo. Jesus Cristo, através da sua vida, da sua obra, da sua morte e ressurreição, resetou o nosso sistema. A sua obra em nosso favor restaura a nossa relação com o Criador. Aquela imagem e semelhança de Deus não foram plenamente restabelecidos. Ainda assim, temos sérias dificuldades em viver conforme a vontade divina. Mas apesar das nossas limitações, pela fé em Jesus Cristo, nós temos o completo e incondicional perdão de todos os nossos pecados. É isso que garante a reconciliação. E esse perdão imerecido, obviamente, nos motiva e nos capacita a pelo menos nos esforçarmos em viver conforme a vontade divina. A partir da obra redentora de Cristo também é restaurado aquele propósito original de domínio da criação. Apesar da nossa imperfeição, Deus quer sim nos usar no cuidado e na preservação de toda a sua boa criação. E isso, sem dúvidas, é um grande privilégio.
Davi fala sobre isso no Salmo 8 que foi lido hoje. Ele diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Davi, quando ele faz este questionamento, essa reflexão, ele está coberto de razão. O que somos nós? Quem somos nós? Quando comparados à grandiosidade e à imensidão de toda a criação. Quantos lugares? Aqui no Espírito Santo nós estamos rodeados de paisagens lindas. E pelo mundo afora, tantos lugares bonitos. Esse mundo que é tão maravilhoso. O que somos nós diante de tudo isso? Nada. Mas Davi lembra que Deus nos fez apenas inferiores a Ele mesmo. Somos a coroa da criação, a obra-prima de Deus, criados à sua imagem e semelhança. E mesmo quando perdemos essa imagem por nossa própria culpa, ainda assim Deus não virou as costas. Mas Ele nos visitou, Ele prometeu e Ele visitou através do Seu Filho Jesus Cristo, que resolveu o nosso problema. E em resposta a essa ação amorosa de Deus, somos agora chamados a ser agentes de Deus neste mundo, contribuindo no cuidado, no cultivo, na preservação de toda a boa criação de Deus. É o nosso dever cuidar e preservar de todo o meio ambiente, a fauna, a flora, os recursos naturais, recursos hídricos, o ar que respiramos. Destruir as coisas criadas não é apenas uma afronta contra Deus, mas no fim nós sabemos que isso traz prejuízos para nós mesmos. E acima de tudo é o nosso dever cuidar e amparar uns dos outros. Porque é justamente assim, através do nosso amor e cuidado mútuo, que Deus sustenta e mantém toda a vida e toda a existência aqui na Terra. No mundo individualista em que vivemos, muitas pessoas acham que é cada um por si e Deus por todos. Como se cada um dependesse unicamente de si mesmo para sobreviver neste mundo. É claro que cada um deve fazer a sua parte. Inclusive, a Bíblia fala sobre isso. Que aquele que não quer trabalhar, que não coma. Mas, ainda assim, a grande verdade é que todos nós somos completamente dependentes uns dos outros em todas as coisas. Todo ser humano precisa de outros seres humanos para sobreviver aqui neste mundo. E essa é a lógica divina. Isso não é um acidente. Deus quer que seja assim. Desde o início Ele planejou isso. Um exemplo. Do que adiantaria eu ter uma fonte de renda se eu não tivesse o que comprar com aquilo? De nada adiantaria o meu dinheiro se as prateleiras do supermercado estivessem vazias. Se o agricultor lá no campo não fizesse o seu trabalho. E quem já trabalhou no campo sabe como é que funciona. Não é apenas jogar a semente na terra. Tem que capinar, cultivar, adubar, esperar o sol e a chuva. E isso já vai além do controle humano. É Deus quem envia a chuva. É esperar com paciência até que venha a colheita e então o produto seja vendido. E nesse processo, lá da roça até aqui, nós temos os caminhoneiros que transportam os alimentos. Aí tem as empresas de beneficiamento, o SEASA, os funcionários do supermercado. Quantas vidas estão envolvidas até que nós possamos ali comprar o nosso alimento? Até que o alimento chegue às nossas mesas. Todas essas vidas é Deus quem preserva, é Deus quem mantém. E é assim que Ele nos alimenta, através do trabalho de tantas pessoas diferentes. Toda uma rede de pessoas das quais dependemos. Nós dependemos do agricultor, mas ele também depende de nós, porque ele precisa vender parte do produto dele para que ele também tenha, o seu sustento, a sua sobrevivência garantida. Isso é apenas um exemplo do quanto nós somos dependentes uns dos outros. Desde bem cedo, Deus nos mantém, Deus garante a nossa sobrevivência através do cuidado dos nossos pais. Ele nos educa por meio dos pais, nos ensina através de professores. Ele nos mantém firmes na fé através
da pregação de pastores fiéis. Ele cuida da nossa saúde através de médicos e profissionais de saúde. Enfim, todos os seres humanos neste mundo, sejam cristãos ou não cristãos, acabam formando uma grande rede de provisão pela qual Deus cuida, preserva e mantém toda a vida neste mundo. Os não cristãos fazem isso inconscientemente. Eles acabam servindo aos propósitos de Deus, mesmo sem saber, mesmo sem crer nele. Mas nós cristãos fazemos isso conscientemente, porque esse é o propósito, o nosso propósito nesse mundo. É essa razão pela qual Deus nos mantém aqui. E que propósito maravilhoso! Um propósito que dá sentido para a vida. Nós não estamos neste mundo por acaso. Nós temos um propósito magnífico e maravilhoso: servir a Deus, sermos agentes do Deus triuno no mundo em que vivemos. É assim que Deus vai exercendo aquele propósito original através de nós, de domínio sobre a criação, mesmo que ainda sejamos falhos e imperfeitos. Mas é o próprio Espírito Santo, o próprio Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, quem faz de nós seus agentes e nos capacita em nossa missão. Por isso a importância também de buscarmos a comunhão com este Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, na participação aos cultos, na Santa Ceia, na confissão dos pecados, na vida devocional, vida de oração, no estudo da palavra, nas leituras bíblicas, porque é justamente isso que vai manter-nos firmes nesta comunhão com a Santíssima Trindade, para que recebamos as suas bênçãos e sejamos bons agentes seus neste mundo em que vivemos. Quanto mais sólida for essa comunhão, melhor será a nossa cooperação na preservação, na manutenção da boa e amada criação de Deus na qual nós vivemos. E isso é um enorme privilégio. Quanto mais sólida for a nossa comunhão com o Deus triuno, melhor também será o nosso testemunho cristão, o que possibilitará que mais pessoas também venham a ter a mesma comunhão que nós temos. E isso é um privilégio ainda maior. É assim que nós, humanos, falhos, sim, que perdemos a imagem, mas essa imagem está em processo de restauração. Foi isso que Cristo fez. Mas então, apesar e mesmo com as nossas falhas, limitações e imperfeições, nós nos tornamos agentes do Deus triuno neste mundo. E percebam que bela e harmoniosa relação. A Santíssima Trindade e nós, os seres humanos. Todos juntos em prol do mesmo e único objetivo: preservar esta boa criação de Deus e levar pessoas para a vida eterna. E no fim das contas, é assim também que nós cumprimos aquela missão que Cristo nos legou antes de voltar ao Pai, quando Ele disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Nessa sublime missão, o próprio Cristo prometeu estar conosco até o fim. E certamente Ele estará. Que assim o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo continue nos abençoando e capacitando em nossa missão de sermos seus agentes aqui neste mundo. Amém.